Não esqueçam mais isso não. 4 coisas que acontecem quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. 4 coisas. A primeira, ela anda na verdade. Ela não anda no erro, ela não anda na mentira, ela não é enganada, ela não passa por fraudes, porque ela escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Um dos trabalhos do Espírito Santo é nos guiar na verdade. A segunda coisa é que ela nos dá orientação e nos dá poder. E a terceira, santificação e correção. Se você quer viver sob a direção do Espírito Santo, ele vai te corrigir. Tem irmão que precisa do pastor para estar corrigindo a vida dele. Tem irmão que quer que o pastor brigue com ele. Mas se a igreja ouvir o Espírito Santo, ele vai te corrigir. O Espírito Santo, durante o dia, Mateus, ele vai dizendo para ti o que é certo e o que não é. Olha, isso não é correto, não faça isso. Vocês se lembram de Atos 5? A Bíblia diz que o Espírito Santo, Pedro falou, olha, por que vocês foram mentir ao Espírito Santo? Então, não adianta a gente ter isso. O grande problema é que nós não queremos a Bíblia como ela é. Mas quem tem o Espírito Santo corrige. O Espírito Santo orienta. O Espírito Santo diz a verdade. É por isso que lá em Gálatas 5,16, a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quem anda no Espírito Santo tem correção. Aí hoje, quais são os discursos nos púlpitos das igrejas? Precisamos entender a juventude, precisamos entender os irmãos de terceira idade, precisamos entender, não, você é que tem que se sujeitar ao Espírito Santo, se render à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me dá da tua graça. Irmãos, tem gente que diz assim, eu vou esperar Deus trabalhar na minha vida. Pô, não espero não, que Ele não vai trabalhar nunca. Olha o que está aqui escrito, eis que o Espírito Santo está dizendo, eis que eu estou à porta e, se alguém abrir, só quem pode abrir, os que gostam da teologia ou do comentário analógico, só quem pode abrir o coração é você. Dizendo para o Espírito Santo, eis-me aqui, eu abro a minha vida para ti, me orienta, me corrige, me ensina. É assim. Se você não pedir e não estiver pronto para o Senhor, eu quero viver a tua vontade, Espírito Santo, me ajuda. Aí o Espírito Santo, durante o dia a dia, se você se der a liberdade dele trabalhar, ele vai te guiar, ele vai te orientar. Irmãos, isso é tão sério que até uma conversa que você tem durante o dia que você sabe que ofendeu, o Espírito Santo te corrige na mesma hora. Às vezes eu digo algo assim para uma pessoa, aí quando dá fé eu sinto na minha alma, diz, olha, você não fez correto. Eu digo, irmão, me perdoe, naquela hora eu disse isso com o Senhor. Quem tem o Espírito Santo é assim. Agora, quem não tem pudor na fala. Quem não tem o Espírito Santo diz o que quer. Quem não tem o Espírito Santo, a língua é solta, não mede as palavras, não tem equilíbrio. Ora, se a Bíblia diz em Gálatas 5:22, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, temperança, então como é que eu vou ter Espírito Santo e não vou ter equilíbrio? E não vou ter postura? Então o Espírito Santo, ele trabalha isso em nós, e ele te corrige, ok? E aí a verdadeira, irmãos, o Espírito Santo, lá em Romanos 8:26, ele até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, como é que eu adoro? Se abra para o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a um nível de adoração. Eu não preciso imitar americano para adorar. Eu não preciso imitar fulano de tal para adorar. Eu não preciso ter o modelo do pastor fulano. Eu não preciso estar nesses negócios, dessas novidades que tem por aí. Todo tempo, a minha adoração é essa daqui. A minha adoração é que eu amanheço o dia nos pés de Jesus. Eu canto meus hinozinhos da harpa. Eu glorifico a Deus. Estou esperando Jesus. Toda pessoa que anda afobando com os exageros, tu foi no monte ontem? Lá vem mistério.
Nadinha, só zoada. A vida cristã, irmão, é o Espírito Santo em nós. Eu adoro Ele constantemente. Estou dirigindo aqui o carro, estou dizendo, oh meu Deus, obrigado pelo dia. Não foi bom dia, Senhor, me ajuda. A tua palavra diz em tudo, dai graça. Eu não estou falando de folia espiritual. Não tem os foliões do carnaval? Pois agora tem os foliões da fé. Os foliões da fé, eles não querem culto no templo, eles não querem vigília no templo, nada disso, eles não querem oração. Agora pode fazer a madrugada não sei com o quê, madrugada com café, madrugada com bolo, aí lá vem um monte. Mas essa realidade é que eu vou dizer para a igreja, a adoração verdadeira, quem nos dá é o Espírito Santo, meus irmãos. Eu não preciso de modelo de ninguém para adorar a Deus. Eu já tenho um modelo. Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Em espírito porque se dá no campo espiritual. E em verdade é porque é pela palavra. Se não tiver isso, não adianta. Então, são essas 4 coisas.